hidrostática é o ramo da física que estuda a força exercida por e sobre líquidos em repouso. Esse nome faz referência à água e é por isso que, por razões históricas, mantém-se esse nome, mas pode significar tanto líquidos quanto gases. Fluido é uma substância que pode escoar facilmente, não tem forma própria e pode mudar de forma ao ser submetido à ação em pequenas forças. Ao estudar hidrostática é de suma importância falar do princípio de Pascal, princípio de Arquimedes, princípio fundamental da hidrostática, densidade e pressão. A hidrostática, estudo do equilíbrio dos líquidos, é inaugurada por Arquimedes. Diz a lenda que Hierão, rei de Siracusa, desafia Arquimedes a encontrar uma maneira de verificar sem danificar o objeto, se era de ouro maciço, uma coroa que havia encomendado. Arquimedes, ao tomar banho, percebe que a quantidade de água deslocada quando entra na banheira é igual ao volume de seu corpo. No palácio, ele mede a quantidade de água que transborda em um recipiente cheio, mergulhando o volume de um peso de ouro igual ao da coroa, o volume de um peso de prata igual ao da coroa e a própria coroa. Sendo intermediário aos outros dois, ele conseguiu determinar a proporção de prata que foi misturada ao ouro. Densidade, ou massa específica de um corpo, é a relação entre a massa e o volume. A densidade informa se uma substância é mais ou menos densa. Os corpos que possuem muita massa em um pequeno volume, como é o caso do ouro e da platina, apresentam uma grande densidade. Já os corpos que possuem pequena massa em grande volume, como é o caso do isopor, apresentam pequena densidade. A unidade de densidade mais utilizada é gramas por centímetro cúbico. Mesmo sendo a unidade mais utilizada, no Sistema Internacional de Unidades, a densidade é dada em quilos por metro cúbico. É a relação entre a força aplicada perpendicularmente sobre um corpo e a sua área sobre a qual ela atua. A unidade de pressão no Sistema Internacional é Newton por metro quadrado, também chamado de Pascal. Arquimedes de Siracusa foi um matemático, físico, engenheiro, inventor e astrônomo grego. Embora poucos detalhes da sua vida sejam conhecidos, são suficientes para que seja considerado um dos principais cientistas da antiguidade clássica. O filósofo grego Arquimedes descobriu que todo corpo imerso, total ou parcialmente, num fluido de equilíbrio sofre a ação de uma força vertical para cima, aplicada pelo fluido. Essa força é denominada empuxo, cuja intensidade é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Quando um barco está flutuando na água, em equilíbrio, ele está recebendo um empuxo cujo valor é igual ao seu próprio peso, isto é, o peso do barco está sendo equilibrado pelo empuxo que ele recebe da água, E igual a P. Qualquer corpo, mesmo no ar, fica sujeito à força de empuxo, que geralmente é pequena e pode ser desprezada, mas não em todos os casos. Um exemplo são os balões de ar quente, que utilizam a força de empuxo para flutuar no ar. Blaise Pascal foi um filósofo cristão, teólogo, inventor, físico e matemático francês. Pascal constatou por meio de experimentos com líquidos que o aumento de pressão em um ponto do líquido é igual ao aumento provocado em outro ponto. Esse é um princípio muito importante, pois explica o funcionamento das máquinas hidráulicas. O princípio de Pascal é usado na construção de dispositivos ampliadores de força. A prensa hidráulica é uma máquina-ferramenta importante na Revolução Industrial. Quando o motorista pisa no pedal do freio, provoca uma pressão que atua sobre um compartimento com óleo. A pressão se transmite por todo o óleo, inclusive dentro de um sistema de tubos que vai agir sobre as rodas do carro. O elevador e o guindaste funcionam com uma força aplicada em um pistão. Isso é possível pois com uma força aplicada em um pistão A1 menor que A2, é possível obter uma força F2 maior que F1.
cadeiras de dentistas utilizam o princípio de funcionamento de uma prensa hidráulica para levar os pacientes. Basicamente, o dentista pisa em um botão de área pequena que transfere a pressão integralmente para o cilindro grande em que a cadeira está apoiada. O teorema de Stevens é a lei fundamental da hidrostática, que associa a variação das pressões atmosféricas e dos líquidos. O teorema descreve a variação da pressão que acontece nos fluidos pelo enunciado. A diferença entre as pressões de dois pontos de um fluido em equilíbrio é igual ao produto entre a densidade do fluido, a aceleração da gravidade e a diferença entre as profundidades dos pontos. Dessa forma, o teorema de Stevens é representado pela seguinte expressão: ΔP é a variação da pressão hidrostática, o γ é o peso específico do fluido, o d é a densidade, o g a aceleração da gravidade e o ΔH é a variação da altura da coluna de um líquido. Um recipiente formado por diversos ramos que se comunicam entre si constitui um sistema de vasos comunicantes. Um líquido colocado num sistema de vasos que se intercomunicam tem sempre o mesmo nível em todos os vasos, não importando a forma e o diâmetro desses vasos. Quando mergulhamos, conseguimos notar a pressão exercida sobre os nossos ouvidos. O sistema hidráulico das cidades é obtido pelas caixas d'água, que estão situadas no ponto mais alto das casas, porque precisam pegar a pressão para chegar à população. Um outro exemplo comum é o uso de mangueira transparente com água em seu interior, utilizada por pedreiros na construção civil. Essa mangueira usa os princípios da hidrostática, especificamente os vasos comunicantes, e serve para nivelar ou identificar se a obra está no mesmo plano horizontal. Considerada uma das principais ferramentas da história da humanidade, a prensa hidráulica é um equipamento capaz de elevar ou prensar itens grandes, comprimindo-os em blocos reduzidos. Esse dispositivo é bastante utilizado no setor de reciclagem, porque é capaz de comprimir fardos de papel, garrafas PET, latinhas e materiais em geral. A prensa hidráulica funciona graças ao princípio de Pascal, que diz que a pressão de um fluido dentro de um sistema fechado é constante e ao aplicar em determinado ponto concentrado, a pressão é transmitida igualmente em todas as direções, de maneira proporcional. O funcionamento do equipamento, portanto, consiste na aplicação de força em um pequeno êmbolo, que transmite a pressão para um êmbolo muito maior, originando uma força elevada. É esta força gerada que molda e comprime a matéria.
world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.